mexer com a mente deles. Os pensamentos de Zhongling se voltaram para o momento em que o venenoso ancião do pântano foi forçado a se matar com um tapa devido às manipulações do príncipe. Ela não pôde deixar de lamentar silenciosamente por Xixinlian e os outros. O homem foi convocado da terra pela grande imperatriz das chamas para ser seu marido guardado. No entanto, por estar em um domínio guardião, ele tem que suprimir seus próprios poderes. Essa mulher pensa erroneamente que ele é um cultivador de corpo sem futuro. Ela quer subjugá-lo para servi-la. Nesse momento, em um canto do domínio selvagem do sul, a terra árida está cheia de lágrimas e espaço por toda parte, juntamente com incontáveis jatos de fogo terrestre. É um mundo tão quebrado. O espaço acima se distorce repentinamente. No segundo seguinte, várias figuras são cuspidas para fora. Galaxia Oriental e Zhou-Tianji, que deixaram o domínio dos guardiões, estão gritando simultaneamente. Xiaotian, eles claramente romperam seus selos e voltaram ao 14º nível de cultivo. Zixinlian, que está ao lado deles, já atingiu o 17º nível. Ela está olhando para a barreira espacial distante, murmurando: eu me pergunto qual é a história por trás do dragão sagrado que sacrificou sua vida para criar este domínio guardião. Eu já estou no 17º nível, mas meu nível ainda está sendo suprimido no domínio guardião. É difícil de aceitar. No entanto, Xinlian abre as mãos e olha para Xiaotian, entregando as relíquias do dragão sagrado. Xiaotian, aqui, sem a proteção do domínio do dragão sagrado, você perdeu todas as vantagens. Mas Xiaotian, que foi trazido para cá por Zixinlian, abre e fecha a boca, incapaz de ouvir o que ela está dizendo. O som dos trovões e das chamas explodindo aqui é muito alto. Xiaotian sente uma explosão de irritação. Que diabos é isso? Está muito barulhento aqui. Mesmo que eu remova as restrições sensoriais, tudo que consigo ouvir é o rugido. O que ela está dizendo? Não consigo ouvir claramente. Galaxia Oriental. A sensação foi restaurada. A força já está um pouco impaciente para dar uma boa surra em Tiana. Por que não entrar em ação? Por que perder tempo conversando? Mal sabia ele que Zexin lhe lançava um olhar frio, repreendendo em um tom gelado. Você tem alguma palavra a dizer aqui? O Gaussiano Oriental abaixa rapidamente a cabeça para se desculpar. Desculpe-me, meu senhor, não foi minha intenção. Na frente de Zexin, ele só consegue obedecer. Então, Zexin olha para si novamente, gritando triunfantemente diante da realidade. Yan, um cultivador de corpo é apenas um cultivador de corpo. Não faz muito sucesso. É melhor se submeter a meus pés. Estou muito interessado em seu corpo. Permitirei que você me sirva. As palavras de Zexin deixaram Ti ao lado dela. Atonita. Que diabos? Essa velha gostou de Ti. É uma personagem tão encantadora e barata que até seduziu nosso senhor. Outra pessoa que foi arrastada para esse Yuanbea também mostra um rosto de simpatia. Neste momento, esse é o nosso destino como cultivadores corporais. Xiaotian, mesmo que seu reino físico seja superior ao 10º nível, você ainda é inútil diante deles. Mal sabiam eles que Xiaotian estava incrivelmente irritado no momento. Aqui é muito barulhento. Embora ele seja bom em controlar seus poderes, controlar seus sentidos em um ambiente tão barulhento é um desafio. No segundo seguinte, Xiaotian de repente mostra um olhar feroz e grita: você pode parar de fazer barulho? De repente, Xiaotian perde a paciência e dá um soco ao seu redor. O espaço caótico ao redor se despedaça com um soco, e o mundo inteiro fica em silêncio em um instante. Os queixos de Zhou-Tianji e Gaoshu Oriental quase caíram no chão. Que diabos é isso? É realmente um cultivador de cor? Flutuando ao lado dele, Xiao Yuer massageia rapidamente os ombros de Xiaotian, com a voz um pouco trêmula. Papai, não fique com raiva. Deixe Xiao Yuer massagear seus ombros. Long Qiudao, que antes estava apreciando a paisagem, também retirou apressadamente chá e lanches da relíquia sagrada do dragão. Long se aproxima de Xiaotian e diz respeitosamente: Senhor Xiao, fui negligente por ter abandonado meu corpo físico na erosão do tempo. Esqueci de preparar o chá e os lanches. Minhas desculpas. Xiao Yu e Long Qiudao o consolam sem jeito, e Xiaotian finalmente se sente um pouco melhor. Os dois se olham furtivamente, ambos vendo medo nos olhos um do outro. Papai Xiaotian, isso é muito assustador. Yuanbea, que originalmente se sentia uma alma gêmea, agora sente a aura que emana de Xiaotian, como se ele fosse um poderoso dragão, e ele mesmo não vale nem uma formiga. Yuanbea está completamente atônito. O que ele acabou de dizer? Qual é o destino dos cultivadores corporais? O que é um cultivador de cor comparado com o cara diante dele, que não usa um pingo de energia espiritual, confiando apenas na força física, e que basicamente raspou o reino selvagem do sul? O que somos nós? Gaotian e Zhou-Tianji estão tremendo incontrolavelmente, sentindo pela primeira vez uma profunda sensação de terror desconhecido. Nesse momento,
Xiao Tian toma um gole do chá preparado por Long Qiudao, desfrutando da massagem nos ombros da filha. Agora que os arredores se acalmaram, seu humor irritadiço finalmente diminuiu um pouco. Ele vira a cabeça para a mulher ao seu lado. Estava muito barulhento antes. Não consegui ouvir o que você estava dizendo. Diga de novo. Xixin Lian olha aterrorizada para a área destruída pelo soco de Xiao Tian. Em seguida, sorri rapidamente ao ouvi-lo falar. Esta senhora estava apenas se apresentando a você. Meu nome é Xixin Lian. Gostaria de saber se precisa de uma empregada para servir chá? Minha habilidade com o chá é muito boa. Xiao Tian fez um gesto para que Long Qiudao enchesse novamente sua xícara, parecendo um pouco surpreso com as palavras de Xixin Lian. Por que há mulheres por toda parte tentando agarrá-lo? Mal sabe ele que, embora Xixin Lian esteja sorrindo, ela está xingando a mãe de Shi Huoyan. Essa Xuoran sortuda. Como ela pode ser tão afortunada? Ela foge de seu casamento para esse lugar remoto, não apenas encontrando um marido com uma linhagem desperta de sangue imperial humano, mas agora também ganhando um genro terrivelmente poderoso. Xiao Tian franze a testa, olhando em volta confuso. Introdução. Estava um pouco barulhento aqui antes com todos os fogos de artifício, então não ouvi claramente. Por que você não repete? Ouvindo isso, Xiao Yuer, que está ao lado de Xiao Tian, não está satisfeito. Papai, não dê ouvidos às bobagens dela. Eu a ouvi claramente. Xixin Lian, que estava prestes a falar, é preventivamente exposta por Xiao Yuer, e seu rosto instantaneamente se enche de perplexidade e terror. Xiao Yuer aponta para ela e diz enfaticamente: Papai, essa mulher está desejando você. Não é? Velho do Monte do Dragão? Long Qiudao, que estava servindo o chá com cuidado, se assusta com as palavras de Xiao Yuer, olha para cima e suspira, com um rosto cheio de resignação. Meu pequeno ancestral, eu preferiria ser invisível agora. Por que você está me envolvendo? Ah, é tão difícil ser um dragão. Mas como ele foi nomeado por Xiao Yuer, mesmo que relutante, Long Qiudao tem que dizer a verdade. Senhor, para simplificar, Xiao Yu está certa. Essa mulher realmente quer você. Ao ouvir isso, Xiao Tian olhou pensativamente para Xixin Lian. Essa mulher realmente quer me estudar, não é? Ela está interessada em minhas capacidades invencíveis. Ao ouvir as palavras de Xiao Yu e Wang Shoudao, Xixin Lian se sente irritada e ansiosa. Essa garota maldita, ousando arruinar meus planos. Mas, novamente, pelo que vi, ele tem afeição por essas duas mulheres, e elas por ele. Portanto, Xiao Tian deve ser do tipo lascivo. Com esse pensamento, Xixin Lian de repente se decidiu. Fingindo falar com doçura, ela diz: Senhor Xiao, o que sua preciosa filha disse não está errado. Para um homem excepcional como você, que mulher não ficaria comovida? Ela tem bastante confiança em sua própria aparência e figura. Xiao Tian suspira e faz uma expressão de sou tão bonito. O que posso fazer? O que você está dizendo faz algum sentido. A excelência é difícil de esconder. Xixin Lian se alegra secretamente, achando que conseguiu fisgar Xiao Tian. Servir como concubina de um homem tão poderoso como Xiao Tian não seria tão ruim. Ao pensar nisso, ela lambe os lábios nesse momento. Tian se inclina para mais perto e pergunta lentamente: tenho algo que quero lhe perguntar. Seu sobrenome é o mesmo de Zero. Wans. Qual é exatamente a sua formação? Zexena abaixa a cabeça e sorri, aparentemente um pouco desamparada. Sou da família Zei, descendente do imperador humano. Encara atentamente, perguntando novamente se esse é o caso. O que o traz a esse reino selvagem do sul? Ao ouvir isso, Xixin Lian hesita. Ela não tem certeza se deve inventar uma desculpa, especialmente porque seu relacionamento com a mãe de Shi Huoyan não é bom. Ao ver a hesitação dela, Xiao Tian se aproxima ainda mais, olhando-a atentamente. Agora, diga a verdade. É preciso dizer que, nesse momento, Xiao Tian encanta instantaneamente o coração de Xixin Lian. Suas emoções estão em turbulência, mas ela continua se lembrando. Não posso me apaixonar. Como mentir não funcionará, ela decide falar francamente, na esperança de ganhar o favor dele. Eu me recuso a acreditar que não posso encantá-lo. Pensando nisso, Xixin Lian separou levemente os lábios vermelhos, respirando suavemente enquanto levantava a saia, com um olhar tímido e adorável. Senhor Xiao, esta senhora lhe contará tudo. Neste momento, Xixin Lian está extremamente confiante. Como ela poderia não enfeitiçá-lo com tanta sedução? Originalmente, a família Shi, da qual Xixin Lian é originário, tinha um bom relacionamento com a família Xue da mãe de Shi Huoyan. Xixin Lian também tinha um bom relacionamento com a mãe de Shi Huoyan. Por isso, ela foi convidada a vir para o Reino Selvagem do Sul para cuidar de Shi Huoyan. Mas quem poderia imaginar que, no momento em que Xixin Lian chegou,
ela descobriu Galaxia Oriental e a conspiração de Zhou Tianji. Ao saber da fornalha celestial e da relíquia sagrada do dragão, ela não conseguiu conter sua ganância e assumiu a liderança desse esquema. Enquanto falava, Xi Xinjian de repente cobriu o rosto e começou a chorar. A culpa é toda minha. Ao ver isso, Xiao Tian permanece impassível, com um lampejo de sabedoria brilhando em seus olhos enquanto murmura: então é assim que as coisas são. Acontece que você é um grande amigo da minha sogra. Agora, eu lhe pergunto, como estão meus sogros? Por que eles mesmos não vieram? Ao ouvir isso, Xi Xinlian suspirou baixinho. Acontece que a mãe de Shi Huoyan, Xue Huyan, e sua família tem um status baixo dentro da família Xue. Se não fosse pelo fato de o estimado Imperador Púrpura ter despertado a verdadeira linhagem sanguínea da raça humana, eles ainda estariam exilados no Reino Selvagem do Sul. E seus filhos, devido a defeitos inatos, não podem ser trazidos de volta. Ao ouvir isso, Xiao Tian ficou curioso. Defeitos inatos? Xi Xinlian acena levemente com a cabeça. Sim, esse reino estéril tem regras incompletas, e os seres vivos não conseguem sentir as regras do céu e da terra. Xue Huyan não tinha como se opor ao chefe da família Xuei. Por isso, pediu minha ajuda. Ao ouvir isso, Xiao Tian finalmente teve uma epifania. Não é de se admirar que Zhongling e os outros tenham fundações tão ruins. Eles nasceram no reino selvagem do sul e não conseguem sentir as regras do céu e da terra, faltando-lhes a capacidade inata. Além disso, os dois irmãos mais velhos de Ziruoyan também não conseguiram despertar suas linhagens. Espere, ele pensa de repente. Como Ziruoyan despertou a dela? Bem, vamos dar um passo de cada vez. Xiao Tian deixa de lado sua expressão intrigada e olha para Zi Xinlian com um rosto frio. Sua disposição em confessar toda a história mostra que você tem uma compreensão clara de seus erros. Ao ouvir Xiao Tian dizer isso, o rosto originalmente preocupado de Xi Xinlian ficou animado. Ela pensou que finalmente estava livre da morte. No entanto, Xiao Tian continua. Então, você pode ir em frente e se matar agora. A expressão de Xi Xinlian congela em um instante, sentindo-se como se tivesse sido atingida por um raio. Sua mente se desligou completamente. Depois de uma longa hesitação, ela pergunta cuidadosamente a Xiao Tian: Senhor, você pode se matar agora? Xiao, você está brincando com essa senhora? Xiao Tian balança a cabeça friamente. Seu tom ainda é firme. Não estou brincando. Ze Xinlian promete rapidamente. Senhor Xiao, esta senhora pode lhe servir chá, servir água e atendê-lo bem. Chega! Ze Xinlian é interrompido abruptamente por Xiao Tian. Ele aponta para Ze Xinlian com certa raiva. Agora mesmo, sacrifiquei minha atratividade e o encarei de propósito em um ângulo lisonjeiro, o que deveria tê-lo agradado. E agora, na verdade, você ainda está falando assim. Você é uma mulher tão gananciosa, atordoada e sem palavras. Ela realmente quer perguntar: como assim? Eu sou ganancioso e você sacrificou sua atratividade? Você entendeu tudo ao contrário? Xiao Tian não dá atenção ao espanto dela, apenas oferece uma explicação decepcionada. Minha sogra inicialmente confiou em você e pediu sua ajuda, mas você se tornou ganancioso, o que levou à morte de meus dois tios. Agora, tudo o que estou pedindo é que você se desculpe. Mesmo assim, você ainda está tentando levar isso adiante. A que ponto o mundo chegou? As pessoas são maliciosas. A moral está em decadência. A opressão está em toda parte. Os esquemas estão por toda parte. Xi Xinlian foi deixado de fora, sem palavras, querendo dizer algo, mas sem saber como começar. Ela só consegue se confortar em silêncio. Não fique com raiva. Não estrague sua própria saúde. Nesse momento, Xiao Yuer de repente aponta para ela e fala: Pai, ela provavelmente tem intenções ainda mais maliciosas. Xiao Tian se vira para olhar para Xiao Yuer. Com uma expressão séria, ele pergunta: O que você quer dizer com isso, pai? Pense nisso. Ela está tentando seduzi-lo intencionalmente desde cedo, querendo ficar ao seu lado. Seu comportamento é bastante promíscuo. Se nossas mães descobrissem, será que elas não ficariam com ciúmes? E então, quando ambas as nossas mães lhe dessem dor de cabeça com suas brigas, ela usaria sua gentileza para prendê-lo. Como você explicaria isso à sua avó? Essa é claramente a vingança premeditada dela. Xiao Yui fala com uma expressão preocupada no rosto, enquanto Xiao Tian suspira de espanto, sentindo uma sensação de medo. Não é à toa que dizem que as mulheres são tão insondáveis quanto as profundezas do oceano. Somente uma mulher pode realmente entender outra mulher. Xiao Tian olhou para Zi Xinlian, apontando para ela e gritando indignado: Além disso, minha filha não é nem mesmo uma mulher de pleno direito. Ela é como um sexto de uma mulher. Portanto, só podemos imaginar suas verdadeiras intenções, que provavelmente são ainda mais aterrorizantes. Parece que você não pode ser poupado. Quando ele diz isso, os olhos de Xiao Tian ficam frios. Ele levanta a mão,
pronto para lhe dar um tapa. O rosto de Xixin Lian está cheio de descrença e ressentimento. Vocês dois podem ser ainda mais ridículos. Estou apenas tentando salvar minha própria vida. Quem me ensinou a ter uma imaginação tão louca? Se alguém dissesse que vocês dois não são realmente pai e filha, eu não acreditaria nem se fosse um fantasma. Inacreditavelmente, Xixin Lian se recusa a aceitar seu destino em silêncio. Ela usa magia espacial para obscurecer sua figura e se esconde nas dobras do espaço. O filhote de cachorro do sistema informa rapidamente a Xiao Tian: mestre, Xixin Lian agora está escondida em uma camada espacial. Eu aprendi para você. Ela não pode escapar. Seguindo a orientação de filhote de cachorro, Xiao Tian logo localiza a posição de Xixin Lian. Seu ataque se fixa automaticamente nela. Então, Xiao Tian sorri levemente. Hoje, farei o papel de uma boa pessoa mais uma vez. Darei a você a chance de se arrepender e renascer. Vá reencarnar em paz. Ao dizer isso, Xiao Tian aumenta a força de seu golpe de palma, apontando-o para a posição travada, dentro do espaço onde Xixin Lian está escondida. As camadas explodem uma após a outra. Finalmente, após um grito, Xixin Lian é completamente erradicada. Xiao Yui faz uma careta para ela. Mulher malvada, bem feito para você. Ao lado dele, Long Kyudão de repente se lembra de seu próprio demônio de coração de cadáver antes de morrer. Ele provavelmente se sentiu tão frustrado quanto Xixin Lian, certo? O Sr. Xiao é realmente aterrorizante. Agora, os únicos que permanecem na cena são o trêmulo Yuan Bea, Zhou Tianji e Gao Xian Oriental. Xiao Tian vira a cabeça para olhar. Yuan Bea imediatamente pergunta: o limite superior de nós, cultivadores de corpo, é realmente tão poderoso? Ou você é apenas um caso especial? Xiao Tian observa por um momento e, de repente, sorri. Tem uma maneira de você romper seus próprios limites, atingir metas ainda mais altas e se tornar 1000 vezes mais poderoso do que agora. Yuan Bea está tão empolgado que não sabe o que dizer. É mesmo? Isso é realmente possível? Você pode me deixar ver isso? Mesmo que eu morra logo depois, não tem problema. Xiao Tian balança a cabeça e lhe diz seriamente: não, você não pode. Diante disso, Yuan Bea ficou frenético. Essa é a obsessão de sua vida. Ele olha desanimado para Xiao Tian. Por quê? Eu só quero ver o futuro de nós, cultivadores de corpos, antes de morrer. Xiao Tian, com um traço de raiva em seu rosto, retruca: o que o futuro dos cultivadores corporais tem a ver com você? Você não é um cultivador de corpos. Você é apenas um valentão que se aproveita dos fracos. Você tem ajudado Gao Xian Oriental e Zhou Tianji a oprimir os fracos. Tudo sob o pretexto de romper os limites do mundo. Que tipo de cultivador de corpo é você? As palavras de Xiao Tian atingiram Yuan Bea como um martelo, atingindo profundamente seu coração. Cerrando os dentes, ele tremeu um pouco. Eu também estou trabalhando para o futuro dos cultivadores de corpo. Não importa o quanto eu tente, não consigo romper esse limite. Dizendo isso, ele de repente se emociona e arranca sua roupa exterior. Apontou para suas feridas e gritou: os cultivadores corporais precisam continuar rompendo seus próprios limites. Você, que veio de um reino superior, provavelmente não tem ideia do que eu passei para alcançar os avanços. De repente, as palavras de Yuan Bea foram interrompidas abruptamente. Ao lado dele, Xiao Yui cobre a boca com as mãos, com os olhos arregalados. Incapaz de conter seu choro de compaixão, papai, é como se as palavras de Yuan Bea fossem sufocadas. Atrás dele, Esternigal também inalou profundamente. Diante deles, Xiao Tian já havia tirado sua roupa de cima, revelando um peito musculoso. Só que ele está coberto de inúmeras cicatrizes, com uma aparência incrivelmente horrível. Xiao Tian olha para Yuan Bea, com o rosto calmo e indiferente. Você sempre diz que esse é o destino dos cultivadores de corpo, mas, diante das dificuldades, você não aceitou o desafio e preferiu fugir. Você desistiu da possibilidade de avançar e, em vez disso, oprimiu os plebeus impotentes. Esse é o comportamento de um covarde. Dizendo isso, Xiao Tian veste-se novamente e continua: conheço uma menina que, apesar de ter perdido os pais e de ter tido o braço cortado, e de ter sido forçada a mendigar, nunca perdeu a esperança na vida. E você? Você não é tão bom quanto aquela garotinha. Yuan Bea permanece em silêncio por um longo tempo, finalmente sorrindo enquanto derrama 2 linhas de lágrimas, murmurando enquanto balança a cabeça incontrolavelmente: você está certo, eu não sou digno. Ao dizer isso, Yuan Bea levantou a mão. De repente um poder assustador se acumulou em sua palma. No segundo seguinte, ele bate com o punho no próprio peito, esmagando o próprio coração. Ele escolhe espiar com sua morte. Xiao Tian olha para o Yuan Bao sem vida deitado no chão, em silêncio por um longo tempo. De certa forma,
Ele é muito parecido comigo, alguém comprometido com as artes marciais. Depois de uma longa pausa, Xiaotian exala lentamente e se vira para olhar para Galaxia Oriental e Zhou Tianji, com um sorriso característico aparecendo em seu rosto. Por que essa cara de espanto? Se anime, afinal de contas, não sou um cara mau. Não precisam ficar tão assustados. Zhou Tianji e Galaxia Oriental não conseguem parar de tremer, seus rostos pingando de suor frio. Ao ouvir as palavras de Xiaotian, eles só conseguem esboçar um sorriso mais feio do que o choro, murmurando para si mesmo: sim, você é uma boa pessoa, só que nunca vi uma pessoa boa tão assustadora quanto você. Xiaotian ri enquanto passa os braços em volta dos ombros deles. Não precisa ficar tão tenso. O principal culpado, Zixin Liang, já foi levado à justiça. Vocês são, na melhor das hipóteses, cúmplices. O céu é misericordioso, por isso decidi dar a vocês uma oportunidade valiosa. Xiao Tianji e Gaoshi Oriental trocaram olhares, forçando outro sorriso feio. Será que esse cara é realmente tão bondoso assim? Bem, vejamos. Ele é chamado de divindade suprema e benevolente do bebê de açúcar. Afinal de contas, Xiao Tianji, com um lampejo de esperança, pergunte com cuidado: Sr. Xiao, você acha que ainda temos uma chance? Xiao Tian sorri e explica casualmente: qualquer um pode ter a chance de virar uma nova página, especialmente vocês dois. Afinal de contas, o que Xixin Liang queria era a relíquia sagrada do dragão, enquanto vocês dois queriam saquear o destino nacional e explorar as pessoas comuns. Com erros tão graves, como você pode não tentar obter o perdão de todos? Ao ouvir isso, os dois homens de repente sentem que algo não bate certo. O suor frio brota em suas testas. Isso não parece bom. O que ele quer dizer com ganhar o perdão de todos? Xiao Tian ignora seus pensamentos, e de repente, se volta para perguntar a Long Qiudao: existe uma boa maneira de torná-los incapazes de resistir? Long Qiudao rapidamente acena com a cabeça. Sim, sua expressão é muito séria. Mesmo sem qualquer bajulação, mas enquanto suas palavras caem, uma corda dourada aparece em sua mão. Essa é a corda de amarração. Com um aceno da mão de Long Qiudao, a corda dourada sai voando como uma cobra enrolada. Antes que eles pudessem reagir, foram envolvidos e amarrados pela corda de amarração. Imediatamente, Xiao Tian apontou rapidamente o dedo, pousando precisamente no dantian dos dois homens. O dantian dele se despedaça e seus níveis de cultivo diminuem rapidamente como uma maré baixa. Xiao Tian acena com a cabeça em sinal de satisfação. Muito bom, excelente. Em seguida, ele se vira para perguntar novamente a Long Qiudao: se uma pessoa comum apunhalar com uma espada, há alguma maneira de ele se curar e se recuperar rapidamente? Long Qiudao pensa seriamente. Não deve ser difícil. É apenas uma facada. Afinal, Xiao Tian pensa: e se eles forem esfaqueados ou cortados em intervalos, elas podem ser mantidas em condições ideais? Long Qiudao considera isso cuidadosamente. Se o elixir de cura for transformado em um líquido e a arma for mergulhada nele antes de golpear, parece possível. Zhou Tianji e Gaoxian Oriental estão quase morrendo de medo. O que aconteceu com a suprema benevolência? Como você pode discutir assuntos tão horríveis tão calmamente com esse velho? Ao ouvir que o método é viável, Xiao Tian se vira para dizer aos dois: se isso puder ser feito, então vocês terão a chance de se arrepender. Por suas próprias razões egoístas, vocês tiraram tantas vidas inocentes. Portanto, deixem que eles resolvam o problema com suas próprias mãos. Nós pouparemos suas vidas. Os dois homens se sentem tontos e desorientados, caindo no chão, horrorizados. O que ele quer dizer com deixar as pessoas comuns resolverem o problema com suas próprias mãos? Há mais de 3 bilhões de pessoas somente na grande dinastia das chamas, e com o reino da chama oriental e o pavilhão astral, são pelo menos 20 bilhões. Se cada pessoa se revezar, mesmo que o velho possa nos impedir de morrer, nossas almas certamente morrerão. Long Qiudao também percebeu isso. Isso levaria muito tempo. Sr. Xiao, pode até levar anos. Os dois homens ajoelhados no chão rapidamente concordam. Sim, sim. O fato de vivermos ou morrermos não é importante. Não se incomodem. Xiao Tian acena com a mão, sinalizando para que ele se acalme. Está tudo bem. Vão com calma. A redenção e a mudança de vida são um longo processo. Em seguida, ele diz a Long Qiudao que, apenas durante esses poucos anos, você precisará trabalhar com mais afinco para garantir que eles não morram. Os lábios de Long Qiudao se contraem. Ele olha para os dois com uma expressão de pena. Vocês realmente causaram isso a vocês mesmos. Diante de seu olhar, as defesas emocionais dos dois homens desmoronam completamente. Implorando a Xiao Tian que os mate e acabe com seu sofrimento, Xiao Tian mostra um sorriso gentil. É mesmo? Você vem refinando seres vivos,
mas nunca lhes ofereceu um fim rápido. Como você pode ter a audácia de pedir uma morte rápida? Lembre-se, o que você precisa fazer agora é continuar vivendo e expiar seus pecados. Tudo isso é para seu próprio bem. Os dois homens tremem por inteiro, totalmente desanimados. Eles de repente sentem que as palavras mais cruéis que já ouviram são: isso é para o seu próprio bem. Caramba! Isso é para o nosso próprio bem. Xiu Tianji e Gao Xia Oriental estão debaixo dos braços de Long Zhoudong, seguindo de perto Xiao Tian. E Xiao Tian, caminhando à frente, prepara-se para levá-los de volta à dinastia da Grande Chama. Naquele momento, uma voz surpresa veio de repente da frente. Irmão Xiao. Xiao Tian olha para cima abruptamente. No segundo seguinte, vê uma mulher extravagantemente curvilínea com uma aura imponente batendo em seu rosto. Não é outra senão a imperatriz do clã dos demônios, Luo Fengyuan. Ela puxa Xiao Tian com entusiasmo para seus braços, enquanto Xiao Tian balança os braços no ar. Essa mulher realmente o controlou. Xiao Tian se esforça para se libertar dessa maldita restrição, pois não consegue respirar. Em sua mente, ele está gritando: alguém me salve, vou morrer. Felizmente, nesse momento, Iruoyan chega e agarra a gola do vestido de Luo Fengyuan, puxando-a para longe. Está tentando sufocá-lo? O Xiao Tian salvo respira fundo, com o rosto cheio de alívio, como se tivesse sobrevivido à calamidade. Obrigado, Majestade, por salvar minha vida. Se você tivesse chegado alguns passos depois, eu não teria morrido nas mãos do inimigo, mas nas mãos da minha própria demonia aqui. Zihuian olhou para Xiao Tian, que não estava ferido, e sua preocupação finalmente diminuiu consideravelmente. Ela o tranquiliza suavemente. Tudo bem, pare de falar, desde que você esteja bem. Dizendo isso, Zihuian olha para Luo Fengyuan, sempre tão descuidado. E você quer agir como uma imperatriz? Luo Fengyuan coça a cabeça sem jeito. Será que eu não estava ansiosa demais? Imediatamente depois, a expressão de Luo Fengyuan ficou animada, cerrando os punhos e perguntando a Xiao Tian: irmão Xiao, onde está aquela velha loira? Essa concubina o ajudará a explodi-la. Ao ouvir isso, Iruoyan de repente a golpeia na cabeça, com o rosto cheio de raiva. Luo Fengyuan se apressa em explicar: não estou falando de você, estou falando daquela velha. Zihuian, no entanto, aponta para Long Qiubong que está atrás dela e ri. Tenho a impressão de que você fez isso de propósito. Você não viu essas duas pessoas inconscientes? Isso não significa que a situação foi resolvida? Luo Fengyuan deu um leve sorriso, semicerrando os olhos em um tom de: não me importa. Você é muito estranho, Majestade. Por que você mancharia a reputação de alguém sem mais nem menos? Vendo que a crise foi evitada, as duas imperatrizes, que estavam lutando lado a lado, agora começam a se enfrentar novamente. Ao ver isso, Xiao Tian de repente começa a tossir violentamente. Vocês dois, esperem um pouco, disse ele antes de cair de repente para trás. Ziruoyan e Luo Fengyuan tomam um grande susto e rapidamente o apoiam dos dois lados. Seus rostos estão cheios de expressões aterrorizadas. Xiao Tian acena com a mão e fala com uma voz tensa: estou bem, é apenas excesso de esforço. Embora eu não tenha usado a técnica proibida do clã dos deuses antigos antes, ela ainda era uma forma de minha explosão de poder. Embora não haja preocupações persistentes, ainda preciso de alguns dias de descanso para me recuperar. Desculpe-me por deixá-lo preocupado. Zihuian balança a cabeça rapidamente, com o rosto cheio de emoção. Você já se saiu muito bem. Você me deu uma grande surpresa, Rei do Inferno. Xiao Tian fica corado, não querendo mais se lembrar desse momento embaraçoso. Luo Fengyuan olha para Xiao Tian com grande admiração. Exatamente. Exatamente. Nunca pensei que o irmão Xiao pudesse ser tão incrível. Será que um cultivador de corpo também pode ser tão forte? Xiao Tian imediatamente fez uma cara de humildade e coçou a cabeça sem jeito. Bem, eu tive sorte e encontrei um pequeno truque para quebrar o limite do 10º nível. Zihuian de repente olha para a paisagem desolada ao redor deles. Não vamos falar sobre isso agora. Este não é um bom lugar para conversar. Vamos continuar isso em casa. Luo Fengyuan acena com a cabeça freneticamente de lado, com o rosto cheio de um sorriso feliz. Sim. Vamos continuar em casa. Xiao Tian olha para os dois com certa surpresa e não consegue evitar repetir suas palavras. Ir para casa? Ele está um pouco atordoado, pois essa é a primeira vez em sua vida. Ele sente seu coração